Então você decidiu escrever uma história em domínio público, mas não sabe exatamente como fazer. Bom, nesse vídeo eu vou dar uma dica importante, como que você pega uma história que já existe, que eu acho que é interessante, porque já tem aquela narrativa, aquele contexto, mas transformá-la em algo inédito. Eu peguei o exemplo aqui de uma história minha, Branca de Neve e a Bruxa, o feitiço da troca. Bom, Branca de Neve é uma história em domínio público, né? Acho que todo mundo sabe disso. E eu tentei então escrever uma história que não fosse aquele contexto padrão, né, da Branca de Neve, da maçã, né, da madrasta perversa, que acaba sendo a bruxa, do príncipe, dos anões. Então, beleza. Primeira coisa que a gente tem que pensar, peraí, eu quero fazer uma história sobre Sherlock Holmes. Eu quero fazer uma história sobre o Pequeno Príncipe. Eu tenho que fazer um gancho, ou alguma coisa que seja realmente inovador, para que traga uma releitura naquela história. Aí sim a história se torna inédita. Nessa narrativa da Branca de Neve, a primeira coisa que eu pensei foi: bom, sabemos como é a Branca de Neve, que é bondosa, que é cativante, sabemos como é a madrasta, invejosa, quer tomar o lugar da Branca de Neve. Aí eu pensei, então, deixa eu tentar aproveitar essa atmosfera, mas sem manter os personagens na mesma característica. Então, a madrasta sai de cena na minha história, não tem madrasta, mas tem uma bruxa que vive na floresta. Então, Branca de Neve é uma personagem já icônica, uma figura pública, cativante e que lidera o seu povo com harmonia. E a bruxa vive solitária na floresta, levando medo a quem vive próximo a ela, inclusive os anões que vivem próximo, e ela inveja a Branca de Neve. Então, isso é o básico da história, mas trocando um pouco aquela narrativa da madrasta que ficava lá no espelho querendo ser mais bonita. A bruxa já era envelhecida, enrugada, realmente ela tinha inveja da Branca de Neve. Então, nesse contexto da inveja, que eu aproveitei da narrativa original, ela faz um feitiço. Isso é o inovador da história. Um feitiço que troca elas de corpo. E aí, se você pegar a história aqui e começar a analisar, logo no capítulo 1 eu já falo isso de frente, né? De cara, né? Que ela, depois de milhares de vezes e sem ter uma resposta que desejava, sentiu frustração e decidiu recorrer, ó, a um capítulo proibido de um livro. Então ela abre o livro, acha a magia que ela queria e ela então conjura a magia, né? Que a essência se troque, o destino se revele. Aí aconteceu, tá vendo? Ó? A Branca de Neve, que colhia maçãs em seu pomar, ela de repente sentiu o mundo mudar, então ela cai, fica deitada sem conseguir se mover, apenas percebendo o mundo escurecendo. Ela perde os sentidos, como se caísse um sono profundo. Ao mesmo tempo, a bruxa também. Então, a bruxa troca de papel com ela. Uma acorda no corpo da outra, tá? Só que a bruxa, aqui já é aquela trama da história para poder criar o conflito. Ela não viu que tinha o complemento do feitiço, né? Ela fez o feitiço, deu certo, mas ela não viu que tinha um efeito colateral, que ele poderia durar para sempre se não fosse desfeito dentro de um ano. Ah, quem lê a história pensa, ela não vai querer desfazer se ela queria trocar com a Branca de Neve, ela vai querer mesmo que fique definitivo. Só que tem, né, as controvérsias da narrativa, da história eu criei. Por exemplo, em determinado momento, o poder também começa a trocar de lado, né? Já que ela vai ficar definitivamente no corpo da Branca de Neve, o poder dela, original, começa a voltar para o corpo original. E aí que vai ser o conflito das histórias, né? Elas trocam de corpo e aos poucos vão também trocando de essência. Aí a pergunta é: será que a Branca de Neve vai ficar perversa? Esse que é o estilo da história, criar algo novo e será que a bruxa vai ficar boa? Ou será que ela vai entrar em conflito que vai deixar ela cada vez mais duvidosa se ela fez o certo, né? Invejou e depois talvez a inveja não tenha dado o resultado que ela queria. Bom, a narrativa tem que ter uma caminhada, né? No capítulo 2, por exemplo, aqui, é a Branca de Neve tentando convencer os anões, que ela acaba encontrando os anões, de que ela é do bem. Aí, imagina, os anões vivem na floresta e eles conhecem a bruxa, sabem que ela é perversa, e de repente ela bate na porta deles e ela está dizendo que é do bem, que é a Branca de Neve. Então ela tem que tentar mostrar uma verdade que é difícil de enxergar. Então, esse é um conflito que surge no capítulo 2.
Os anões é uma mudança que eu fiz na história. Por exemplo, são 7 originais, eu botei 5, né? Eu não preciso seguir ao pé da letra o que acontece na história tradicional. Isso que é o legal de releituras. Então, o anão foi uma mudança. Então, ó, não temos a bruxa não, não temos a madrasta, não temos os 7 anões, temos 5, não temos o príncipe, não achei necessário. Então, algumas coisas eu coloquei diferente. E eu inseri personagens de outras histórias, no caso de histórias minhas mesmo. Mas você que está fazendo uma releitura e talvez não tenha uma história pronta, que você possa pegar personagens que são o seu mesmo, eu peguei, por exemplo, um exemplo do Alice no País das Maravilhas. Né? Eu vou para o capítulo, quer ver? Ó? Capítulo 3 no caso. É aqueles complementos da história que eu não preciso explicar aqui. Aqui já é uma parte impactante, o capítulo 4, que passam-se os meses, né? E eles recorrem a um mago na montanha, que é mais um personagem que não é original da história da Branca de Neve, que eu inseri das minhas histórias. Mas imaginando que eu não tivesse esse mago da montanha em uma história minha, eu poderia usar, por exemplo, aqui o gato do Alice no País das Maravilhas, tá? Eu poderia pegar e trazer para cá. Ia se tornar um pouco de fábula, né? Porque na narrativa que eu escrevi, ela não conversa com os animais, na fábula conversa. Já o gato com a Alice é uma fábula. Então eu iria misturar as duas histórias. Poderia, tá? Então, por exemplo, aqui eu inseri um personagem novo, que ele é crucial para ela entender a magia que está acontecendo, que transformou ela na bruxa. Aí continua. Confronto no castelo, que é o primeiro confronto depois que o mago explica para ela o que ela tem que fazer. Né? E claro que no capítulo 5 não vai resolver a história. O livro tem 12 capítulos. Tá? O capítulo 6, por exemplo, é o sumiço do poder, quando a bruxa verdadeira, que está no corpo da Branca de Neve, percebe que ela está perdendo a força. Então ela começa a balançar já. Peraí, será que eu fiz o certo? Será que eu vou ficar enfraquecida? Será que eu vou conseguir ficar aqui para sempre? Então surgem as dúvidas. Isso que é importante na sua narrativa você fazer. Inovar, trazendo novas ideias. A Bruxa Branca é a Branca de Neve. Né? Eu precisava encontrar um jeito de chamar ela de alguma coisa. Não podia chamá-la de Branca de Neve, porque ela estava no corpo da bruxa. Então eu pensei em misturar os dois, Bruxa Branca. Então Bruxa Branca, no caso, é a Branca de Neve. Aí aqui tem o Ecos na Floresta, que são aqueles capítulos de conexão com algumas tramas que mostram que ela é do bem, que ela é do mal. Aqui é um capítulo importante, que é o que precede ao capítulo final, né? Na verdade, o penúltimo capítulo, porque o final eu fiz um pequenininho daqueles complementos, como é que a história se desenrolou depois do fim, né? Mas esse aqui ela conversa, a Bruxa Branca conversa com o Espelho Mágico. E é uma conversa interessante, né? Esse espelho acaba tendo um papel importante. Eu trouxe então da narrativa original, achei que foi importante. Então esse sim eu repeti. E aí chega o capítulo final, que é o Despertar da Verdadeira Branca de Neve, que eu não posso ler muito aqui para não poder dar spoiler se você quiser ler o livro, que o link está na descrição, está disponível já a versão digital. Ainda não tem a versão impressa, mas já tem a versão digital, então você já pode ler se quiser. E a ideia aqui é o seguinte, tá? Mostrar um pouco de como reescrever uma história que já existe, trazendo novas formas de você interpretar. Tá, eu tenho o capítulo final, que é o último ali, que é só um complemento, não vou passar por ele. Mas então, explicando assim, resumidamente, você pega uma história e essa história você vai fazer com que ela tenha um outro sentido. Não simplesmente reproduzir a história da Branca de Neve. Contar com outras palavras, mas a mesma história. Contar uma história nova. E o legal é isso. Se você gosta de escrever e às vezes está sem inspiração para novas ideias, pega história de domínio público. Por exemplo, Sherlock Holmes. Você pode pegar, criar um mistério e ele vai vir aqui para poder desvendar esse mistério. Então, na sua narrativa, o Sherlock Holmes vai desvendar o mistério. Não sei, estou pensando aqui agora, assim, por exemplo, o mistério do desaparecimento de alguma coisa importante. Então, ele vem para poder fazer ali. Aí você vai pensar num nome legal. É óbvio que eu não vou pensar aqui em um minuto uma história do Sherlock Holmes, mas, como exemplo, trazer o Sherlock Holmes para o mundo atual. Né? Por exemplo, você pode fazer o Sherlock Holmes do mundo moderno. Assim como poderia fazer a história da Branca de Neve no mundo moderno.
né? A Branca de Neve seria uma moça do cotidiano, do dia a dia, uma moça carismática, e a bruxa ou a madrasta poderia ser alguém que é próximo a ela, que é invejoso, invejosa, entendeu? E poderia fazer várias coisas. No lugar do feitiço poderia entrar outros artifícios, né? Coisas que impactam na vida das pessoas. Então dá para fazer uma versão da Branca de Neve do mundo real. Então, para você ver que tem possibilidades, né? Tem o Thor, por exemplo. Ah, o Thor é da Marvel. Não, o Thor não é da Marvel, ele é da mitologia nórdica, né? O Thor da Marvel não está em domínio público. Não podemos fazer aquele desenho daquele Thor, mas podemos pegar a ideia, né, do deus nórdico, que tem um martelo, que domina raios e trovões, e o Loki, o Odin, todos eles que estão na mitologia nórdica podem ser usados para uma nova história, desde que não se repita nada que a Marvel fez, porque aí sim ela tem os direitos do personagem que o Stan Lee, que foi fantástico, criou. Então, o Thor é outro que está em domínio público. E tem muita coisa, né? Alice no País das Maravilhas, é, se eu não me engano, A Bela e a Fera. Tem vários, né? Vários contos clássicos que estão em domínio público que você pode reaproveitar para fazer uma nova história. O bom é que aproveita a força do nome e só que o interessante é realmente criar uma narrativa nova e que seja a sua narrativa, né? Que tenha a sua identidade. Eu criei do jeito que eu gosto, né? Eu fiquei pensando como que eu vou fazer para criar uma história da Branca de Neve que não seja igual. Já sei, vou fazer uma Branca de Neve que é ruim, né? Então, assim, ela vai trocar com a bruxa, o nome já sugere, né? Se ela trocou, ela vira bruxa. Então, a ideia é essa, é você tentar inovar de um jeito que você possa, então, fazer a tua história ficar cativante, que as pessoas querem ler. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado, também curtir o canal, ativar o sininho, deixar uma mensagem, dizer se já escreveu alguma história assim, se está escrevendo. Estamos aqui para trocar ideias e eu volto em breve com outras narrativas.